Bom, pessoal, vamos lá continuar o nosso curso de recursos energéticos. Então, vamos continuar o vídeo aí, aproximadamente do minuto 20, tá? Onde a gente parou na aula passada. E vamos dar seguimento aí, então, nas explicações, ok? Vou soltar o vídeo aqui para... Eu voltei um pouquinho, tá? Para a gente pegar o que o Maurício estava falando e vamos continuar daí para frente, certo? Então vamos lá. Mas para o investidor aquilo era o problema, porque ele tinha que recuperar aquele recurso e tinha que recuperar em cima do consumidor. Então a gente falou o seguinte: nada de leilões pelo maior lágio, leilões pelo menor custo. E mais uma coisa: tinha uma porção de investidores que tinham participado desses leilões, pago ágios enormes, e no final não conseguiam implantar a usina. Não conseguiam implantar a usina por quê? Porque não conseguiam a licença ambiental prévia para implantar a usina. E o órgão ambiental, de certa forma, estava com a razão. Não podia se determinar o órgão ambiental, porque aquelas usinas tinham sido postas em leilão sem licença alguma. E o que o órgão ambiental, com razão, falava olha, vocês botaram essa parte do rio em licitação porque quiseram, mas nunca foi dito que existia viabilidade ambiental de colocar de construir uma usina nesse local. Então, na época a gente falou assim: olha, só vai poder participar do leilão usinas que tenham a licença prévia. Eu prefiro ter nenhuma hidrelétrica no leilão do que ter uma hidrelétrica que é um faz de conta. O que é o faz de conta? Eu leiloo, o investidor acha que vai construir, eu acho que vai ter a energia gerada por aquela usina, o investidor fica com mico porque não consegue construir e o país fica com risco de ter falta de energia porque aquela usina não vai sair do papel. Bom, essa é uma parte bastante interessante, né, para a gente que é da área ambiental, da fala dele, mas aí a gente precisa entender, né, o que acontece, o que acontecia, né? Bom, quando o governo resolveu tentar fazer algum tipo de leilão de novas usinas, né, parte daquele período que era sem planejamento, mas de vez em quando apareciam algumas propostas e tal, acontecia isso, né, que o Maurício falou. O cara ia lá, leiloava uma usina, aí a hora que o empreendedor ia chegar para construir, ele precisava tirar licença ambiental, né, que a gente conhece bem o processo de licenciamento. O processo de licenciamento de usina hidrelétrica não é uma coisa simples, né? Se a gente pegar aí como exemplo hoje, a gente tem muito famoso o caso de Belo Monte, que Belo Monte era uma usina que era para ter entrado já no sistema há muito tempo atrás, né? O problema dela foi o quê? A licença ambiental dela deu problema. A gente teve aqueles vários pedidos, muita gente contra a usina, não sei o que e tal. Não vou me dar uma opinião agora sobre Belo Monte, mas uma hora a gente fala sobre isso. E aí o que aconteceu? Belo Monte atrasou, não entrou. Então era uma disponibilidade de energia que o Brasil estava pensando em ter num período. E o que aconteceu? Ela não saiu do papel. Por quê? Porque lá em Belo Monte já estava com licença prévia. E mesmo com a licença prévia, que em teoria é a licença onde a gente tem o projeto conceitual, que é a parte difícil de você passar, avaliação de impactos ambientais e tal. Depois você tem uma licença de implantação, né, de ALI, que é a licença de instalação, de implantação, que seria onde você constrói a usina, mas você já o licenciamento básico já foi. E lá o licenciamento básico voltou para trás. Voltou porque teve aquela questão das terras indígenas e tal. Para a gente ter uma ideia, o que aconteceu com Belo Monte. Hoje o lago de Belo Monte, ele é 20%, acho que talvez até menos, do que o lago original. Então, assim, era para ter uma quantidade de água represada em Belo Monte muito maior do que tem hoje. Se eu não me engano,
ela é 20%, eu não sei se ela é 20% ou se ela diminuiu 20 vezes, mas eu acredito que seja 20%. 20% do lago original. Então, o que aconteceu? Belo Monte era para entrar e não entrou. E no passado, o que acontecia? O pessoal leiloava essas usinas, só que sem a licença prévia. Belo Monte, apesar de todos os conflitos, ela conseguiu sair do papel. E aí, o que acontecia antigamente? As usinas saíam do papel, também, muitas vezes elas saíam, né? Mas o que acontecia? O cara ia lá, fazia o leilão da usina, aí o empreendedor ia lá, começava a fazer a licença prévia, pegava o projeto, ia no órgão ambiental, falava, eu quero licenciar aqui para construir. Aí o cara fala, aqui não dá para você construir uma usina. Por quê? Porque você não tem viabilidade ambiental nessa área. Você faz um empreendimento hidrelétrico, você vai fazer um lago de acumulação. Aqui não dá para fazer isso. E aí o que aconteceu? Esse cara pagou o ágio, ele tinha pagado aquele ágio para o governo passou para ele uma usina e a usina não foi construída. E aí é o que o Maurício falou, eu prefiro não ter nenhuma usina, a partir do momento que eu tenho um planejamento, né, e o Maurício vai falar um pouco aqui para frente, depois que foi criada a EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética, a gente tem todos os rios do país inventariados. Inventariados é o que a gente sabe aonde dá para construir, que tipo de usina hidrelétrica dá para construir. Não sei o quanto vocês conhecem de usina hidrelétrica, mas existem vários tipos, né? Você tem vários tipos de turbina, porque tem turbinas que são mais eficientes para quedas menores, mas para volumes de água maior. Tem usinas que são muito eficientes para quedas muito altas e volumes de águas menores. Então você tem um monte de tipo de usina diferente. Então você tem hoje no Brasil, depois que a EPE foi criada, um inventário de todos os rios do Brasil e toda a capacidade hidráulica que o país tem. E ele falou assim, eu prefiro não ter nenhuma usina no meu planejamento do que ter uma usina que não vai ser implantada. Mais ou menos o que aconteceu com Belo Monte. Belo Monte era para ter entrado, não entrou, não entrou porque o licenciamento dela voltou, né? Em teoria ela estava já em condições de ser leiloada, porque já tinha licença prévia, e Belo Monte era para estar no sistema há muito tempo atrás. E eu vou falar uma coisa para vocês, se em 2014 Belo Monte tivesse implantada, tivesse funcionando, a gente não teria o preço da energia brasileira chegado no teto, que foi 870 e poucos reais. Não teria chegado a 870 e poucos reais. Por quê? A gente teve uma crise hídrica no Sudeste, só no Sudeste. Exclusivamente no Sudeste. Se a gente for pegar em 2014 e avaliar, se vocês pegarem uma avaliação de Itaipu, Itaipu, é divisa de São Paulo com divisa do Paraná com Mato Grosso com o Paraguai, né? Então ela não está muito abaixo daqui do Sudeste, do que a gente está em Minas Gerais, em São Paulo, que aconteceu a grande crise hídrica. O lago o reservatório de Itaipu, ele se forma basicamente ali no entroncamento, ali na divisa do Paraná com Mato Grosso do Sul, até, porque da hora que chega no entroncamento de São Paulo com o Paraná e Mato Grosso do Sul, ali naquela tríplice, a gente tem mais duas usinas, né, que é Rosana e Primavera, e Porto Primavera, que são as duas usinas dali. Aí você tem abaixo dela a bacia incremental de Itaipu já, que é a bacia que vai formar Itaipu. Itaipu em 2010, muito pelo contrário, enquanto a gente estava numa seca braba aqui em São Paulo, com o sistema Cantareira sem água, não chovia, Itaipu bateu recorde de vertimento. Itaipu verteu, eu não vou saber o número exatamente aqui de cor, mas Itaipu verteu alguma coisa na casa dos 48, 50 mil metros cúbicos de água. 1.000 metros cúbicos. Tá? Então a gente está falando de 50 milhões de litros de água por segundo. Foi o maior vertimento da história de Itaipu. Itaipu bateu o recorde de vertimento. Ela nunca tinha vertimento, tá? Para a gente entender, quando a gente tem uma usina hidrelétrica, a gente tem um reservatório, né, etc. Mas a gente tem no corpo da usina a água que chega, né? Então já vamos aproveitar e diferenciar dois tipos de usina que a gente tem, tá?
a gente tem um tipo de usina que chama usina a fio d'água e um tipo de usina que chama usina de acumulação. Qual que é a diferença? A usina de acumulação, imagina que a gente tem um reservatório de água, e aí eu tenho uma usina hidrelétrica aqui, um reservatório de água aqui, a montante dela, a água que vai vindo, chegando no reservatório, ela vai se acumulando, se acumulando. O que eu posso fazer? Eu posso fechar as comportas, que são dos vertedouros, e a água não ser vertida, vai acumulando água, acumulando, até um nível máximo que eu consigo, né? E aí, a partir do nível máximo que eu consigo, o que eu tenho que fazer? Ou eu tenho que passar água na turbina, ou eu tenho que jogar ela fora. Como é que eu jogo a água fora? Eu jogo no vertedouro. O vertedouro é como se fosse um mecanismo de descarte de água que eu tenho do excesso de água. Isso em usina de acumulação, o que você consegue fazer? Você consegue regular o seu reservatório para você acumular água. No Brasil, até hoje ainda existe esse conceito, mas se não se acumula mais água nesse nível, que são sistemas plurianuais, você reservava água no reservatório, uma usina de acumulação, até 5 anos de planejamento. Ou seja, hoje, em 2020, a gente estaria reservando água para gerar energia em 2024. Então você imagina o volume nesse reservatório, é muito maior. Para a gente aqui que está em Minas, a gente tem um reservatório muito famoso do Brasil, que é o reservatório de Furnas, né? Que a gente está aqui pertinho, ali em Alfenas, você já tem reservatório de Furnas. Aquele é uma usina de reservatório. A usina de Furnas é uma usina que ela existe para reservar água, certo? Agora a gente tem um outro tipo de usina que você não reserva água, mas Itaipu é um tipo, é uma dessas usinas que chama usina a fio d'água. Tá? Ah, você não consegue acumular água? Você consegue. A operação que você consegue regular, enquanto uma você consegue 5 anos, Itaipu você vai conseguir aí 5 dias, né? Então, assim, são horizontes totalmente diferentes. Mas vamos considerar que a usina a fio d'água é aquela usina que a gente não represa água para acumulação, para planejamento. Então, o que acontece? Toda água que chega no meu reservatório, de alguma forma ela tem que sair lá na frente. Aqui chegou uma quantidade de água, lá na frente tem que sair a mesma quantidade. Porque eu não consigo, eu não tenho reservatório para subir e descer o meu volume. Chegou água, sai água. E como que sai água numa usina? Ou ela vai para a casa de máquina, que ela vai ser turbinada e vai gerar energia, ou vai para o vertedouro. Uma usina a fio d'água, o que acontece? Se eu tiver muita água numa usina a fio d'água, eu vou estar jogando energia fora. Porque a água que eu vou verter, a água que vai para o vertedouro, é uma água que não vai ser turbinada. Então, é uma água que eu estou jogando fora. Porque eu estou com todas as minhas turbinas cheias d'água e eu não tenho mais para onde pôr água, porque eu não tenho reservatório. Eu não posso reservar essa água para daqui 2 anos, 5 anos, como uma usina de acumulação. Então, o que eu faço? Eu jogo no vertedouro. E em 2014, voltando à crise hídrica de 2014, Itaipu bateu o recorde de vertimento, ou seja, foi o ano que Itaipu mais verteu água na história da sua operação. Então, eu estava falando isso por causa de Belo Monte, né? Então, o que aconteceu? Itaipu gerou muita energia em 2014. Só que todas as outras usinas do Sudeste, principalmente aquelas que tinham cabeceira no Sudeste, né? Não geravam tanta energia. E o que aconteceu? Aí você tinha Tucuruí, no Nordeste, que gerava bastante. Mas, por exemplo, se a gente tivesse as usinas do Madeira, que já estavam quase prontas, né? Santo Antônio e Giral já estavam quase entrando em operação. E tivesse Belo Monte, que Belo Monte era para estar entrando em operação mais ou menos nessa época, a gente não teria uma crise hídrica. Porque Itaipu gera 14 gigawatt-hora de energia. Capacidade instalada dela é 7 gigawatts-hora para o Brasil, 7 para o Paraguai. Né? Ela é uma usina que fica limítrofe ali no rio, onde um pedaço do rio é do Paraguai e um pedaço do rio é brasileiro. Né? Então, são 14 turbinas, 7 para o Brasil, 7 para o Paraguai. E aí, o que acontece? O Brasil compra a maior parte da energia que o Paraguai produz. Então, Itaipu gera 7 megawatts para o Brasil, 7 gigawatts, desculpa, para o Brasil, e vai comprar mais uns 5. Então, vamos dizer que Itaipu vai pôr aí no sistema uns 15, uns 10, 12 gigawatt-hora de energia, tá? Belo Monte, a capacidade dela instalada é um pouco mais de 11 giga. Então, imagina em Belo Monte, no seu potencial máximo, gerando, Santo Antônio e Giral gerando, Tucuruí gerando com uma certa quantidade de energia. Por quê? Porque no norte a gente não teve crise hídrica. No norte choveu bastante.
Então, o que acontece naquela época? Provavelmente a gente não teria tido a energia chegado naquele valor. Pode ser que a energia tivesse aumentado um pouco, mas eu acredito, sim, pensando na hidrologia do sistema, que a gente teria suportado essa crise hídrica de uma forma muito mais tranquila. E aí a gente cai no quê? Em espacializar as usinas no Brasil, que é um país muito grande, em locais diferentes. Por quê? Porque se eu estou num lugar sem chuva, no momento que não estou tendo chuva num lugar, no outro eu posso estar tendo. E é exatamente isso que a EPE tentou fazer. Hoje ela tem inventariado todos os rios do país. Então, o que acontece? Vai fazer um leilão, só entra no leilão usinas com licença ambiental prévia já tirada. Por quê? Porque daí você não põe esse mico na mão do que ele falou, né? Colocar o mico na mão do empreendedor, e mais do que isso, você não põe o mico na mão do planejamento. Porque o planejamento, imagina, você põe uma usina do tamanho de Belo Monte, eu planejei uma usina aqui de 11 gigawatts de energia. Puta, é energia pra caramba. Nossa, é a segunda. Belo Monte, agora tem as Três Gargantas na China, né? Que é a maior usina do mundo. Itaipu era a maior usina do mundo, aí inaugurou essa na China, que é a maior usina do mundo. Belo Monte é a terceira. Belo Monte só perde para Itaipu e para Três Gargantas, em termos de tamanho. Agora o cara planeja uma usina de 11 gigawatts de energia, né? Imagina quando eu expliquei na aula passada que o Brasil chega lá e fala assim, nós vamos precisar gerar então, para daqui 10 anos, 15 gigawatts. Ele falou, tem essa hidrelétrica aqui que vai entrar com 11. Aí o resto vai entrar com 4. Aí o cara vai fazer licenciamento ambiental, vai começar a licença, o cara fala, não, aqui você não pode construir usina. Aí imagina o planejador que falou assim, cara, agora eu tenho que inventar, eu tenho que tirar da cartola 11 gigawatts de energia. Porque aquele projeto que a gente tinha pensado, nós não pensamos em ver se ele tinha viabilidade ambiental, né? Então, o que o sistema, quando a EPE foi criada, e aí a proposta de leilão também da ANEEL, a EPE fez isso, né? Mas vem essa proposta do novo modelo, chegou e falou, não, antes de a gente leiloar, a gente tem que saber se essa usina tem viabilidade ambiental de construção. Porque a gente está mexendo no meio ambiente, a gente não pode simplesmente colocar uma usina lá no nosso leilão sem saber se o órgão ambiental vai dar licença ou não. E aí o que acontecia? Você começava a ter conflito de interesse, né? Você tinha, em teoria, o governo tentando liberar uma usina para uma empresa construir, o órgão ambiental, que também é do governo, tentando frear isso tecnicamente, né? A gente tem quase o que a gente tem hoje aí a briga do Covid, né? A parte técnica de saúde tentando manter as pessoas em casa, a parte política querendo pôr as pessoas na rua, né? É um conflito. E aí esse conflito existia na área de energia, que era o poder público tentando colocar a usina junto com a empresa que ganhou o leilão, que pagou o ágio, e a área técnica ambiental falando que não dá para construir. O impacto ambiental que vocês vão criar vai ser tão grande que não compensa, essa usina não vale a pena ser construída, né? Então imagina esse conflito que acontecia. E aí o novo modelo do setor elétrico falou, não vamos fazer isso. Nós vamos leiloar usinas com a licença prévia já tirada, faltando a licença de instalação, que aí é a licença que você vai tirar na hora que você vai começar a construir, e a licença de operação. Aí você vai falar, Thies, mas você falou que em Belo Monte aconteceu. Aconteceu, em Belo Monte aconteceu isso, tá? Aconteceu mesmo já tendo a licença prévia. Mas o porquê, né? Belo Monte é uma usina, como eu falei, é a terceira maior usina do mundo. Ela tinha ali uma área de área indígena, etc e tal. Então o que teve que fazer? Foi diminuir no reservatório. E Belo Monte não vai ser tão eficiente quanto seria com um reservatório maior, porque lembra que eu falei da acumulação de água ali? Belo Monte ia acumular água por um tempo. Hoje ela não vai acumular mais nada, ela é uma usina fio d'água total. Então chegou água, gera, não chegou água, não gera, tá? Então Belo Monte vai ter, e o rio que Belo Monte tá, ele é um rio que oscila muito a sua quantidade de água, né? E então,
Belo Monte, vamos dizer que não vai ser tão eficiente como era no projeto original. Mas, ao mesmo tempo, o que você fez? Você tirou outros impactos que existiam. Então, a balança aí entre o ambiental e o planejamento energético foi o quê? Não, nós vamos diminuir a eficiência da energia da usina, tirando dela um pouco uma grande parte do seu reservatório, mas vamos manter a usina. O que acontecia muitas vezes é que esse tipo de negociação não existia, não dava para ter. Ou muitas vezes o governo fazia goela abaixo, então se faziam usinas que são extremamente ineficientes, que tiveram um impacto ambiental absurdo. A gente chega a ter no Brasil uma coisa assim, mirabolante, que é você ter uma usina hidrelétrica que emite mais CO2 na atmosfera que uma termoelétrica. Então, assim, ela polui mais que a termoelétrica. Por quê? Porque o reservatório dela é tão grande. Se você pegar, tá? Ela emite mais, mas que tamanho de termoelétrica a gente está falando, tá? Ela emite mais CO2 por megawatt gerado do que uma termoelétrica. Tá? Então, vou fazer a pontuação. CO2 emitido por megawatt gerado. A gente tem usina no Brasil hidroelétrica que o CO2 por megawatt dela é mais alto do que o CO2 por megawatt de uma termoelétrica, que é feita a combustível fóssil, a queima de combustível. É o sistema que mais gera emissão de gás de efeito estufa. Então a gente chegou a ter no Brasil uma usina ineficiente ao ponto de emitir mais do que proporcionalmente, né, o CO2 por megawatt do que uma usina térmica. Não faz nenhum sentido isso acontecer, né? Então foi esse tipo de mudança que eles fizeram no planejamento energético brasileiro, que é uma mudança ambiental. Para a gente tem bastante relevância entender isso, né? De uma forma legal, por a gente ser da área ambiental, né? Então o que acontece hoje? Todas as usinas que vão para o leilão, elas já são licenciadas, tá? Não entra no leilão usina sem licença, porque a usina sem licença é uma usina que é o que o Maurício falou. Ela vai me atrapalhar como planejador. Porque é uma usina que eu tô achando que ela vai entrar em operação para o sistema. O cara que ganhou o leilão tá achando que ela vai entrar em operação. E o que vai acontecer? Eu não vou conseguir construir. Ou seja, o cara pôs dinheiro num negócio que não vai sair do papel. O governo tá esperando, e o setor elétrico, mais do que o governo, tá esperando uma energia que vai entrar no sistema para atender uma certa carga que já estava prevista, né? Ou seja, você fez a previsão que aquela carga vai existir, você está pensando já em como você vai suprir, de repente ela não entra, né? Então, é a mesma coisa que você chegar lá na sua casa e chamar o pessoal para fazer uma festa, e aí, vamos falar em cervejas, que eu não bebo cerveja, mas a maioria dos alunos gostam disso, né? E aí você faz o quê? Você fala, vou comprar uma caixa de cerveja, porque vai vir 6 pessoas aqui em casa. E aí chega na hora do vamos ver, o cara que vai lá entregar a cerveja para você, cara, só trouxe 6, porque acabou a nossa, a gente não tinha. E não tem mais nenhuma para vender. Você fala, como assim? Eu me planejei aqui para fornecer uma quantidade certa, porque eu tinha uma demanda de pessoas que iam consumir isso. Aí, na hora do vamos ver, você não tem aquilo que você planejou para aquele número de pessoas que você estava pensando em atender, que é exatamente essa conta que o planejador do sistema faz. Ele planeja quanto vai precisar de energia para ele construir hoje, para ele começar a construir hoje. Aí esse cara não entra. E aí, então, ela é ruim para todo mundo. Ela é ruim para o cara que ganhou o leilão, ela é ruim para o sistema elétrico, ela é ruim para todo mundo. Então, é o que ele falou, prefiro não ter nenhuma, porque se eu não tiver nenhuma, eu vou planejar como é que eu vou suprir tudo aquilo que o meu planejamento quer com outros tipos de usina. É melhor eu planejar com outros tipos de usina do que planejar com uma que vai dar falha, que ela não vai entrar. Tá? Então, isso foi uma mudança bastante importante, mesmo em termos de planejamento, quanto em termos ambientais, que para a gente é bastante interessante esse pensamento aí sobre a ótica ambiental do processo. Tá? Então vamos continuar. Então, se não tem licença, vamos procurar uma outra fonte, mas não vamos nos auto-enganar. Não vamos achar
que só pelo fato dele ter ganho o leilão, a usina vai sair. Então a gente falou o seguinte: só poderão participar dos leilões empreendimentos que têm licença prévia. Isso reduz também o risco de todo mundo. Ao mesmo tempo, então isso foram os elementos para atrair o capital privado. Ao mesmo tempo, tiramos as estatais que estão proibidas de investir, da proibição, e elas puderam voltar a investir, porque tinha uma ideia que os investimentos das estatais, elas aumentam o déficit primário, e a gente sempre falava: olha, investimento estatal não pode ser considerado como um gasto corrente. Investimento quando eu construo uma usina, essa usina é um investimento, é o que vai gerar uma receita no futuro. Eu não posso tratar da mesma forma um investimento numa usina que eu trato um gasto com pessoal ou por compra de material. São qualitativamente diferentes. Então, se deu condições para essas empresas voltarem a investir. Ao mesmo tempo... Bom, aí ele fala de uma questão bem básica sobre investimento, né? Que é o entendimento de que construir uma usina não é só gasto, né? Construir uma usina é um investimento, porque a hora que isso estiver pronto, isso vai gerar uma renda enorme, né? E isso vai gerar por muitos anos, né? Uma usina hidrelétrica tem... no início, né, quando elas foram construídas, elas tinham tempo de duração de 50 anos, mas a gente já tem usinas mais antigas do que isso no Brasil, que ainda estão em funcionamento. Por quê? Porque você faz manutenção, só que a manutenção de usina hidrelétrica é muito pequena, né? Então você já faz hoje obras de usina hidrelétrica que vão durar mais de 100 anos tranquilamente, né? E depois aquele lugar já está impactado, você não tem mais o porquê tirar aquela usina de lá. Depois que já fez o reservatório, já fez o lago, já causou todo o problema ambiental, não faz sentido tirar mais aquela usina. Então nós fazemos o quê? A gente reforma, muda as turbinas, repotencializa, vai mudando, mas ali naquele leito daquele rio, porque agora não faz mais sentido eu tirar a usina de lá. A não ser que eu tenha um problema hídrico muito grande, né? De um lugar que não está mais valendo ter usina porque não chove, porque não tem mais água. Mas que não é o caso nosso, por enquanto, ainda desse tipo de coisa, né? Criamos uma questão para resolver uma dívida social. Nós tínhamos, na época, estimado que existiam cerca de 12 milhões de brasileiros sem acesso à energia elétrica. E nós falamos, e tinha uma meta que as distribuidoras tinham que entrar e tinha até não sei quando para poder fazer esses investimentos. E a gente falou, não, sem subvenção, sem recursos da União, isso não vai sair. Fizemos um programa pesado, que é o programa Luz para Todos, que hoje já deu acesso, não a 12, mas a 14 milhões de brasileiros, porque é um número que já foi atendido. E, finalmente, o último elemento dessa... Bom, antes dele falar o último elemento, vamos falar um pouquinho do Luz para Todos. O Luz para Todos é um programa muito interessante, que foi criado pelo governo, que ele falou aí, a estimativa eram 12 milhões de pessoas, hoje a estimativa já ultrapassa 20 milhões de pessoas. Outro dia eu estava vendo uma reportagem, e eu achei... É aquele negócio que a gente chama de verdades manipuladas, né? O cara falou uma verdade, mas, quando você olha o que aconteceu no país, no setor energético, você fala, isso é uma sacanagem, né? Porque o Luz para Todos, ele identificou 12 milhões, inicialmente subiu, a gente tinha mais ou menos 20 milhões de brasileiros que não tinham acesso à energia elétrica. E aí outro dia ali no jornal, assim, 2 milhões de pessoas no Brasil ainda não têm acesso à energia elétrica. Aí eu falei, 2 milhões ainda não têm acesso. É verdade esse número, é verdade. Só que o que acontecia? Quando o Luz para Todos foi criado, há 15 anos atrás, a gente tinha 20 milhões de pessoas sem acesso, né? Então, o programa, ele conseguiu colocar 18 milhões de pessoas com acesso à energia, que não tinha, e a gente não está falando de energia fácil de chegar, tá, pessoal? O programa Luz para Todos, ele não está atendendo lugar que é assim, minha cidade aqui do lado não tem, aqui passa a rede. Não, essa rede já existia.
Ele está falando de lugares extremamente afastados, de comunidades isoladas, de lugares com muita complexidade. Aqui, para exemplificar para vocês, quem foi na matéria de estudo de campo, lá para o Saco do Mamanguá, né? O Saco do Mamanguá é uma comunidade isolada, né? Tanto que vocês que foram sabem muito bem que você tem que chegar lá em Paraty-Mirim, pegar um barco, não sei quantas horas, até chegar lá no lugar e tal. Aquela comunidade, as primeiras visitas que a gente fez da matéria de estudo de campo, que foi lá no Saco do Mamanguá, a gente pegou o Saco do Mamanguá, a praia, a população ainda não tinha energia elétrica. Foi instalar energia elétrica, se eu não me engano, em 2018, que chegou a ter energia. Então o pessoal chegou aí, eu nunca fui para lá, mas o pessoal chegou aí para o Saco do Mamanguá sem energia elétrica. Chegava às 7 horas da noite, escureceu, não tem o que fazer, lampião, coisas do tipo, vela, não tinha energia elétrica. Hoje tem energia elétrica, e quem levou energia elétrica para lá foi exatamente o Luz para Todos, tá? Esse programa que ele está falando. E é uma dívida histórica, realmente você tem 20 milhões de pessoas no Brasil, né? A gente tinha, na época aí, 10% da população brasileira sem acesso à energia. Então você lê a notícia, ainda 2 milhões de pessoas não têm acesso. É verdade essa notícia. Só que é uma notícia complicada, porque o programa Luz para Todos foi muito criticado. Porque a energia que chega para essas pessoas é uma energia cara. Porque é difícil você levar energia para um lugar que está isolado. Então a energia dela é cara. E o que o setor elétrico faz? O que o governo faz? Porque quem pôs esse dinheiro para levar a energia para essas pessoas não foi o governo. Porque como é uma energia cara, e normalmente são comunidades pobres, você não vai ter retorno financeiro. Então se deixasse isso para o mercado fazer, essas pessoas não iam ter energia nunca na vida. Nunca. Porque elas não têm condição de pagar o quão caro aquela energia é. Porque o cara tem que ir lá e pôr um gerador a diesel, alguma coisa do tipo. Em alguns lugares até ali você tinha passando perto gasbol, dava para colocar uma coisa a gás e tal. Mas normalmente a implantação dessas energias são caras. E uma empresa fala assim, vou gastar um dinheiro para pôr energia aqui, e aí não vai dar o retorno financeiro? Então, essas energias, elas são relativamente subsidiadas pelo setor elétrico como um todo. Então elas foram muito criticadas, porque vocês estão pondo energia, estão ajudando a pagar energia para o pessoal aí que... Né, aí você vai ler uma reportagem e fala assim, 2 milhões de pessoas ainda não têm acesso. Pô, mas é um programa que atendeu 18 milhões de pessoas já. Ele está atendendo, né? A proposta é atender Luz para Todos, né? A proposta era atender 100% das pessoas. Mas precisa de verba para fazer isso, porque já que isso tem que ser estimulado com dinheiro público, você precisa de dinheiro para fazer isso, né? Então, essa proposta, o programa Luz para Todos, ele atendeu essa entrevista. A gente está falando de uma entrevista de 2011, mais ou menos, né? Então ela conseguiu fazer em 6, 7 anos atender 14 milhões de pessoas, tá? 2 milhões de pessoas por ano quase que foram atendidas pelo programa, tá? Então é um programa que foi muito eficiente. Hoje cada vez mais sobram os lugares mais difíceis de você levar energia. Então são projetos que são caros e então vai demorando um pouquinho para você fazer, tá? Mas o programa Luz para Todos é um programa muito interessante, que é isso aí, de levar energia aí para todo mundo que não tinha acesso à energia no país, né? E se a gente pensar hoje, né, pessoal, se a gente não tem acesso à energia é um negócio bastante complicado, né? Você limita a vida da pessoa, né, com energia, sem energia. Porque ela depende da luz do sol, basicamente, né? Então, enquanto o sol está raiando, ela consegue fazer as suas atividades. Quando o sol para de raiar, não. Mas, por outro lado, existem vários estudos, né? Muito interessantes, que se vocês quiserem procurar aí alguns estudos que muitas universidades fazem do impacto da chegada de energia elétrica nas casas, nessas comunidades. Então, às vezes são comunidades de 200 habitantes, 300 habitantes, lá no meio da Amazônia. Aí você não tinha energia elétrica. Aí você passa a ter. Depois disso foi aquela época onde,
né, você teve uma ascensão social de parte das pessoas. Aí o cara põe uma televisão na casa dele, ele põe uma antena, ele consegue assistir televisão. Aí ele para de conversar com o vizinho, porque agora ele tem uma televisão em casa, então ele tem um outro atrativo. Antigamente ele ia para conversar com as pessoas, para poder se relacionar. Ele passa a mudar um pouco o hábito dele, porque ele passa a dormir mais tarde com a chegada da energia. Só que isso, né? Aí eu vejo muita gente criticando, mas isso mudou o hábito da população. Não, eu concordo. Né? A gente tem que entender. Só que a opção de ter energia ou não deve ser limitada pelo bem público, deve ser limitada pela pessoa. Eu não quero ter energia em casa, né? Eu tenho energia disponível, eu não quero. Agora, a obrigação do governo é disponibilizar, né? A obrigação do governo é que todo mundo tenha a oportunidade de ter acesso à energia. Por que nós vamos ter aqui na nossa cidade e o cara lá não vai ter? Ele vai ter oportunidade. Pode ser que os hábitos daquela comunidade passem a não ser socialmente tão bons quanto eram antigamente. Mas isso é uma decisão individual. Quem tem que ter a decisão de eu quero ou eu não quero energia é a pessoa, né? Então ela tem que ter a oportunidade de ter energia. Aí, o que ela vai fazer dessa energia realmente é uma coisa que pode influenciar. Mas não é só ele não, tá, pessoal? A energia influenciou a nossa vida, né? Hoje a gente tem, né? A internet influenciou a nossa vida. Agora você vai falar o quê? Que a gente tem que acabar com a internet porque a gente tem pessoas que ficam o dia inteiro no celular. Não é isso. As pessoas têm... O discernimento vem das pessoas. A oferta da tecnologia tem que ser dada. Agora o discernimento, o entendimento, a questão psicológica, social, o psicossocial desse processo, realmente é passível de crítica? Sim, com certeza é passível de crítica. Mas esse entendimento que tem que haver, né, de o limite que você deve usar, o quanto você vai deixar de se socializar com as pessoas por conta de uma tecnologia, aí é uma coisa que a pessoa tem que resolver, ela, né, sei lá, o terapeuta dela, qualquer coisa do tipo. Mas se existe a tecnologia, o mundo inteiro usa, você não pode deixar que essa tecnologia é só um pedaço da sociedade, não. Esse pessoal aqui, ó, que são pessoas mais bem financeiramente, numa situação melhor, elas vão ter acesso, o resto não vai ter acesso. Não, porque a gente está falando de infraestrutura, né? Então, energia, saneamento básico, esse tipo de coisa, a gente não tem que escolher quem vai ter. Todo mundo tem que ter, tá? E aí, no caso da energia, como é que o cara vai usar? Aí isso vai depender dela, claro. A arquitetura foi a volta do planejamento. E aí, para mim, estava claro que tinha que haver uma instituição para fazer esse planejamento. O meu primeiro choque, quando eu cheguei no Ministério, é que na época não tinha quadros. Eu vinha da universidade, achava que estava tudo equipado, que ia ter uma opção de engenheiros, uma opção de gente. E não, eram DAS, eram pessoas que ora estão, ora não estão. Isso hoje, felizmente, foi resolvido, porque foram feitos concursos para criar o cargo de gestores, e hoje a gente tem pessoal realmente no Ministério, mas antigamente não tinha. Eu falei, não, vamos criar uma empresa que é do Estado. Mudou, essa empresa vai ser detentora de dados, modelos, informações, métodos, pessoal super qualificado. Mudou o governo, muda a direção, mas a empresa está lá, é uma empresa do Estado, que atenderá a qualquer que seja o governo. Então, quem entra com um aparato preparado para poder planejar. É fundamental. E falamos, bom, é uma reforma do setor elétrico, mas eu não posso pensar energias de forma segmentada. É energia elétrica, mas essa empresa terá que tratar de todas as formas de energia, porque esse é o planejamento moderno, tem que ser um planejamento integrado. Porque o gás tem a ver com petróleo, mas tem a ver também com geração de energia elétrica e assim por diante.
a biomassa, você produz o etanol, mas produz também o bagaço, que vai produzir a bioeletricidade. Então, tem que ser uma empresa que olhe todas as formas de energia de forma integrada. Tem que ser uma empresa que tenha a nata, em termos de técnicos, de especialistas e de formações para poder fazer esse planejamento. E nesse momento eu me apaixonei tanto por essa proposta que eu solicitei, achei que a minha missão, o modelo estava pronto, estava aprovado, e eu achei que o novo desafio era tentar montar essa empresa. E foi esse o desafio que eu fui tentar fazer, deixar a outra parte, o outro pé do modelo, que é um pé do modelo são as leis. Mas eu sempre achei que as leis por si só, às vezes, não são suficientes. Se você não tem uma instituição que esteja ali preparada para ajudar a tocar aquilo, às vezes aquelas leis não saem do papel da forma que deveriam. E eu, então, fui cuidar disso, e é o que eu tenho feito até o momento. Bom, então ele está falando do surgimento da empresa de pesquisa energética, a EPE, que vai surgir lá em 2004. A empresa de pesquisa energética, ela foi criada para ser essa empresa de planejamento. Então, toda a parte de planejamento quem faz é a EPE. Então, a EPE que inventariou os rios do Brasil, é a EPE que faz o plano decenal de energia, né, o plano decenal de 10, né, daqui 10 anos, quanto a gente vai precisar de energia no país, ela vai fazer esses cálculos, quanto que vai ser de cada energia que vai entrar, qual usina que vai construir, etc., vai preparar, a ANEEL vai fazer o leilão, etc., mas quem vai preparar todo esse projeto aí, quem faz isso é a EPE. Quem faz o balanço energético nacional, ou seja, quanto a gente, no ano passado, se a gente entrar hoje lá na EPE, a gente vai achar o balanço energético do ano passado, né? Então, quanto foi o que consumiram de energia no ano passado? De cada tipo de energia, quanto foi consumido, quanto foi gerado, quem gerou, quem consumiu, tudo. Todos esses dados, quem tem é EPE. Você pegar o balanço energético, começou a ser elaborado lá em 2005, se eu não me engano. Então a gente vai ter todo o balanço energético dessa história aí recente, desses últimos 15 anos, quanto se gerou de energia, quem consumiu, quanto que consumiu, e todo tipo de energia elétrica separada, né? A gente tem o balanço energético geral de energia geral do país, aí tem um balanço só da energia elétrica, um balanço de emissão de gases de efeito estufa. Tudo isso aí é feito pela empresa de pesquisa energética, tá? Que é essa empresa, então, que faz o planejamento. E aí a gente tem no planejamento um plano que eu falei do plano decenal, né? Que é o PDE, que é o plano decenal de energia, que ele vale por 10 anos, ele vai olhar 10 anos para frente. Todo ano eu tenho um PDE. Então, 2020 eu faço o plano decenal pensando em 10 anos para frente. 2021 eu faço o plano decenal de novo pensando em 10 anos para frente. 2022 eu faço o plano decenal de novo pensando em 10 anos para frente. E aí o que eu vou fazendo? Eu vou vendo o que vai tendo de problema e vou fazendo as alterações conforme isso vai andando. Só que existe um plano que ele é mais amplo do que isso, que é o Plano Nacional, o PNE, Plano Nacional de Energia Elétrica, que ele vai olhar um horizonte de 30 anos. Tá? Vai fazer uma especulação mais longa, de 30 anos para frente, para ver o que a gente vai fazer daqui 30 anos. Só que ele é um plano mais genérico, um plano mais global. O PDE, que é o plano decenal, não. Ele é um plano muito estratégico para ser cumprido, tá? Para ser atendido. Então, a EPE foi criada para isso. E aí é a hora que o Maurício, nesse caso, né, que ele estava no Ministério de Minas e Energia fazendo o novo modelo estava pronto, ele já tinha feito as legislações, etc., e ele falou, cara, mas agora falta um braço do governo que vai ser um braço técnico, extremamente técnico. E a EPE é um órgão extremamente técnico, tá? Um órgão muito legal, com pessoas extremamente competentes lá dentro que fazem o planejamento energético brasileiro de uma forma extremamente eficiente. Claro que tem coisas para melhorar, né? A gente está falando do novo modelo, só o modelo é perfeito? Não. Tem coisas a melhorar, mas a proposta do modelo é muito boa. E aí você tem que ir arrumando coisas que precisam ser melhoradas, né? Na EPE é a mesma coisa.
E aí o Maurício saiu do Ministério de Minas e Energia nessa época e foi ser o presidente da EPE. E ele foi o presidente da EPE aí durante basicamente na metade do primeiro governo Lula para frente aí, até, eu acredito que até o segundo governo Dilma, mais ou menos, que ele saiu da EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética. E a Empresa de Pesquisa Energética faz um trabalho muito legal. Tudo que vocês precisarem consultar de dados energéticos, vocês vão encontrar no site da EPE. O site da EPE tem tudo lá, os balanços, os planos, tudo que acontece no setor energético vai estar lá. Setor energético de maneira geral, tá? A gente está falando só de energia elétrica, não. Falando de petróleo, etc. Ah, mas o petróleo e energia elétrica tem agências diferentes. Um é a Agência Nacional de Energia Elétrica, outra é a Agência de Petróleo e Gás, a ANP, né? A Agência Nacional de Petróleo e Gás. Sim, a agência que regula isso são duas agências diferentes. Uma vai para petróleo e gás e a outra vai para energia elétrica, tá? São duas, inclusive etanol e etc., combustíveis líquidos, valem para a ANP também, tá? Então, todos os tipos de combustíveis líquidos e coisas do tipo são regulados pela ANP e a ANEEL regula a parte de energia elétrica. Só que a EPE presta serviço para todo mundo. A EPE é um órgão maior. Ela está fazendo o planejamento aí para todo o setor energético do país. Ok? O trabalho, a EPE tem esse desafio, o desafio de pensar o futuro. Mas pensar o futuro não de uma forma descompromissada. É pensar o futuro sabendo que tem que estar tomando conta para que aquelas coisas saiam do papel e que atendam às necessidades do país. Então, a gente tem toda uma parte que é justamente fazer cenários de crescimento econômico, ver quais são as consequências desses cenários sobre a projeção da demanda de energia do país, depois tentar ver qual a melhor forma de oferta para atender essa demanda, quais as linhas de transmissão que têm que ser construídas e mais. Se a gente quer botar hidrelétricas em leilão, tem que pensar quais são, tem que ter hidrelétricas disponíveis para colocar em leilão. E não tinha hidrelétricas preparadas. O que significa ter hidrelétricas disponível? Eu tenho que inventariar os rios. O que é inventariar os rios? Eu tenho que ver, eu tenho um rio, eu tenho que fazer a partição das quedas. Mas não é só fazer a partição das quedas, você tem que fazer uma avaliação ambiental integrada também, quer dizer, ver os efeitos sinérgicos e cumulativos dessas plantas funcionando juntos. Tem que fazer o estudo de viabilidade das plantas, fazer os estudos ambientais da planta, participar das audiências públicas, ou seja, fazer gestões para que a gente possa ter hidrelétricas disponíveis para leiloar. E foi isso que uma parte da tarefa que nós dedicamos. Hoje o Brasil, praticamente, se nós formos olhar a nossa grande fronteira hidrelétrica da região norte, nós hoje já temos praticamente todas as bacias praticamente mapeadas, todas elas inventariadas. As regiões que não estão inventariadas são regiões de baixo potencial. Então, é claro que não só na hidrelétrica tem que ser feito isso, tem que ser feito por todas as fontes, tem que ser feito na fonte eólica, tem que ser feito na fonte da biomassa, tem que ser feito na solar, tem que ser feito em geral. E é uma das missões da EPE. Bom, então aí ele explicou um pouco, né, que eu já tinha explicado, que é essa questão de a EPE vai pensar o futuro, o que vai precisar de construir de usina e tal. E aí ele falou outras funções também da Empresa de Pesquisa Energética, que tem essa função ambiental bastante importante, né, de inventariar os rios. Então, dentro da EPE você tem muita gente da área de recursos hídricos, muita gente da área ambiental para fazer o licenciamento, para fazer avaliação ambiental estratégica integrada de um rio, por exemplo, né, porque você está pensando em uma usina hidrelétrica no rio. Agora você imagina, por exemplo, o rio Paranapanema, tem 11 usinas hidrelétricas
algumas centenas de quilômetros. Então, como é que você faz para operar as 11 usinas hidrelétricas ao mesmo tempo, sem causar um impacto tão grande? Então, toda essa estratégia que você tem que ter para todas as usinas, é a EPE que faz, né? Então, a EPE que pensa esse modelo de uma forma mais ampla, mais global, e vai pensar a energia do país de uma forma integrada, para se planejar e a gente não ter falta de energia, não ter excesso de energia, né, que também é ruim, porque você gasta dinheiro para construir várias coisas, aí chega você não tem demanda para isso. Então esse cálculo aí, essa análise de oferta e de demanda, a EPE que se responsabiliza em fazer isso e planejar o nosso setor elétrico para que ele possa funcionar bem e possa atender a gente bem no futuro. Então eles já estão pensando hoje para daqui 10 anos. Ano passado eles já estavam pensando daqui 9. Então hoje, em 2020, a gente está basicamente, quando começaram a pensar em 2020, foi lá em 2011, né? 2010, que pensou de 2011 a 2020. Então 2010 fez o planejamento que vai de 2011 a 2020. Então lá em 2010, né? Muitos de vocês ainda estavam quase que no primário, quando o pessoal já estava pensando nas usinas que a gente ia instalar hoje, esse ano, aqui no Brasil. Ok? Então a gente para aqui com quase 30 minutos de vídeo e na aula que vem a gente continua mais um pouco na explicação do Maurício. Ok? Até a próxima, pessoal. Valeu!